pessoal, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o autor Samuel Lima, e hoje eu vou entrevistá-lo e hoje vai estar ocorrendo o lançamento do livro dele, intitulado Coisa de Viado. Olha só que lindo. Por favor, Samuel, se apresente, pessoal. Bom, Felipe, satisfação. Agradeço o convite de participar da entrevista. Meu nome é Samuel Lima, né? Sou autor do Coisa de Viado. Sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Sou professor de língua inglesa, então sou formado em letras, tendo este contato, né, com a literatura, então, desde da escola, desde o ensino fundamental, do ensino médio, e também me formando, né, como professor de línguas e literatura. Tenho essa atuação, então, como professor e, mais recentemente, né, neste ano, tenho aí essa produção, né, essa publicação recente, agora de março de 2025, que é o Coisa de Viado, um livro de crônicas, né? Minha primeira vez, então, como escritor. Estou estreando, então, essa experiência, né, esse lugar de ser escritor de crônicas. Muito bacana. Então, para iniciar a nossa entrevista, eu venho com a seguinte pergunta. O título, né, do livro, Coisa de Viado, já chama bastante atenção. Então, o que você quis fazer com esse título? Essa pergunta é bem interessante, Felipe, porque alguns livros são julgados pela capa. Essa é uma aprendizagem que a gente tem, né? Culturalmente, as pessoas falam, não podemos julgar o livro pela capa. O livro Coisa de Viado, ele começou a ser julgado pelo título, antes mesmo de ter uma capa. Porque este livro de crônicas, ele é produto da submissão dele a um edital. Então nós temos a editora Arpileira, que é uma editora que tem o lema Costurando Livros e Subversões, porque se trata de um livro 100% artesanal, costurado à mão. E a editora, ela lança editais anuais. Então eu concorri a este edital no final do ano passado. Mais de 100 submissões aconteceram e a editora então selecionou 10 obras para serem publicadas durante o ano de 2025. Então, quando eu recebi a notícia de que a minha obra tinha sido uma das selecionadas, eu compartilhei nas redes sociais que o meu livro tinha sido aprovado no edital e tive que divulgar o título, Coisa de Viado, que é uma subversão, né, na verdade, né, uma subversão a justamente ofensas, né, que uma pessoa gay, né, recebe, né, em vários contextos, né, de interação. Então, o contexto específico do livro é na escola, né, então o livro trata de crônicas de um jovem estudante no seu ensino fundamental e médio, que, né, escuta essa expressão, coisa de viado. E aí essa expressão acaba virando o título de uma das crônicas e logo também o título do próprio livro, né? Então é uma subversão mesmo, né, de uma violência, de uma ofensa, né, que uma pessoa gay pode receber, né? Então a gente ressignifica essa expressão, né, trazendo aí para o título do livro. Eu estava conferindo, achei muito lindo o projeto editorial, inclusive vou depois mostrar com mais detalhes para o pessoal do blog. Então, dando continuidade, o que te inspirou a escrever a obra e qual é a sua crônica favorita? Conta para o pessoal. O livro reúne 7 crônicas, né? O livro se trata de um projeto maior de crônicas que abarcaria, né, diferentes contextos, diferentes fases da vida de um homem gay. No entanto, né, devido também ao formato do edital da editora Arpileira, eu decidi fazer um recorte deste projeto maior e então, né, submeter as 7 crônicas, né? São 7 crônicas
cada crônica refletindo um ano escolar da vida deste narrador personagem. Então nós temos ali os 4 anos do ensino fundamental, 2, e os 3 anos do ensino médio. Então, nós temos ali essas crônicas, né, que refletem mesmo essa vida escolar, e o que me faz escrever isso é justamente o fato de sentir a necessidade de tematizar violências que são sofridas por um homem gay, no caso do livro em especial, por este jovem gay, né, um jovem que tem de 10 a 16 anos na sua fase escolar. Então, acontece que realmente existe um projeto maior. Neste projeto, nós temos ali uma fase muito específica da vida do jovem gay, né, que é essa relação com a escola. A minha crônica favorita, eu tenho que dizer que vai ser a primeira escrita, né, que leva o título de Robocop Gay, né, por ter sido a primeira escrita. Mais do que a minha opinião, é interessante ter escutado já feedback dos leitores, e ela não está sendo, por exemplo, lá dos colegas que eu já consultei, a crônica favorita. Então é interessante perceber isso, que é a minha favorita por ter sido a primeira escrita, mas na opinião dos leitores, que eu já tive um feedback, ela não é. Então isso é bem divertido, receber esse feedback. É muito bom esse feedback que os leitores vão dando, realmente muito bom. E o que podemos esperar da obra Coisa de Viagem? Então, acho que já antecipei um pouquinho essa pergunta. É uma obra que é, no mínimo, inquietante, né? Por tratar de uma violência, né? Uma violência que muitas vezes é silenciada, uma violência que não é tematizada, uma violência que não é lembrada, né? Pelo contexto mesmo da escola, né? Então nós, adultos, né, muitas vezes nos lembramos de experiências na universidade, muitas vezes nos lembramos, quando muito, de experiências no ensino médio, né? Mas quando muito, a gente vai perdendo um pouco, né, dessas memórias, dessas experiências que acontecem ali nesta fase da vida, né, dos 10 aos 16 anos, uma fase muito importante, né, de aprendizagens, de interação com as pessoas, com os colegas, né, na escola, de sociabilidades. Então, para mim é importante tematizar, né, o que tem acontecido, né, em termos de violências de maneira geral. Claro, o livro trata de uma violência mais específica, né, mas é interessante também perceber que essa temática ela pode ser ampliada, né, e perceber que a escola às vezes não é um lugar tão seguro assim, às vezes é um lugar de muita violência e de não combate a essa violência. E eu acho que é isso que eu espero trazer esse debate, que é inquietante, por meio das crônicas que são escritas. Dando continuidade, que tipo de leitor você espera alcançar com o livro e que tipo de conversa você espera que ele provoque? Acho que da conversa eu já antecipei também, né? Justamente essa conversa de que a gente conversa sobre essas políticas públicas de proteção mesmo à comunidade LGBTQIAPN+, né? Precisamos desse desenvolvimento de políticas públicas em relação à proteção dessa comunidade. E dentro dessa política pública maior, nós termos ali especificamente essa política para a escola, essa política para este jovem que, no caso, o protagonista do livro tem de 10 a 16 anos e que sofre sistemáticas e sucessivas violências, né? Então, tendo em vista essa problemática, o público eu espero que seja amplo, né? Eu tenho tido, sim, né,
recebido feedback da comunidade LGBTQIAPN+, tem sido, sim, meus leitores, mas além disso, né, muito além disso, tem alcançado outros, né, outros leitores e que têm percebido e se inquietado, né, com a leitura das crônicas. E, bem, todas as pessoas que trabalham com a educação, né? Eu recebi esse feedback, né, de uma amiga muito querida, a professora Samira, que hoje é pró-reitora, Samira Delgado, que hoje é pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e ela deu esse feedback. Todos os que trabalham com educação deveriam ler Coisa de Viado. Então eu uso das palavras dela, que eu acredito que seja isso mesmo. Acho que precisamos estar alertas e o livro traz essa leitura que abre para o debate possível e necessário. Então, Samuel, eu agradeço demais a sua participação. Para finalizar, eu peço que você deixe uma mensagem para os seguidores do Blog Sunshine. Seguidores do Blog Sunshine, é uma satisfação, né, estar dialogando com vocês especificamente. Agradeço mais uma vez, Felipe, por ter me convidado para participar dessa entrevista. Falei para ele que seria uma entrevista breve neste momento especial, que é de lançamento do livro, aqui no Mahalila Café. E a mensagem que eu deixo é que vocês, eu desejo, na verdade, né, que vocês curtam a leitura, que vocês reflitam sobre as crônicas, e que eu acho que é impossível, né, de serem indiferentes a elas. Então reflitam mesmo sobre essa experiência, né? Tentem se identificar ali naqueles contextos, né, que cada crônica vai trazendo, né? Onde você estava, se você teve algum amigo, se você se identifica com o personagem sendo você, ou se você teve algum amigo ou algum conhecido que de repente você identifica sendo este personagem, né? E com essa reflexão que a gente possa de fato, né, caminhar para uma sociedade, né, com menos violência e, né, que respeite a diversidade. Então, até mais, pessoal. Obrigado.